Boa tarde a todos e todas. A nossa sessão de hoje, eu gostava que fosse assim participada, embora sejamos muitos, portanto, se por acaso, quando quiserem ou tiverem vontade de colocar questões ou de intervir, dar a vossa opinião, por favor, não se sintam inibidos. Eu vou fazendo várias perguntas que fazem parte do próprio raciocínio ao longo da sessão. Nós sabíamos que podíamos ter até 100 participantes e, portanto, eu montei uma sessão um bocadinho mais expositiva, mas ela ganhará certamente se intervierem e se partilharem, inclusive, as vossas experiências. Eu, como o Jorge apresentou, trabalho em museu, mas eu já dei aulas, ou seja, eu era professora de História e fui professora de História durante 5 anos, professora provisória, quem é professor sabe o que isto significa e que é uma forma de vida para muitos professores durante muitos anos. E, portanto, tenho muito impregnado em mim o que é a realidade da escola e o que é o exercício na sala de aula, que é completamente diferente dos museus. Mas devo dizer-vos, pronto, para início de conversa, que a minha passagem para os museus se fez justamente porque eu precisava de um outro espaço onde pudesse continuar na educação, mas sem o espartilho dos currículos nacionais. E, portanto, situo-me num lugar que acho que é um lugar de maior liberdade do que aquele que normalmente um professor tem, no sentido de que não tem um currículo a cumprir, mas também sei que um professor, quando está em sala de aula, pode fazer uso de todos os seus recursos, das metodologias e da liberdade possível para poder introduzir outras formas de fazer. Pronto, e é um bocadinho nesta combinação entre estes dois lugares que eu aqui hoje montei uma sessão para partilhar convosco, sobretudo posicionamentos, portanto, que têm que ver com a minha prática enquanto programadora e responsável de serviço educativo numa instituição artística, e tem a ver com exemplos de projetos que temos vindo a fazer ou de metodologias que utilizamos, que muitas das vezes são propostas para as escolas trabalharem connosco. E, portanto, espero que nesta confluência de olhares, a escola e o museu e as propostas e os projetos, encontremos aqui uma série de elementos que possam ser úteis para todos e que possam levar a outras discussões. E posto isto, vou partilhar aqui uma apresentação, porque é mais fácil a gente ir seguindo. E com esta apresentação começava já por situar um bocadinho o lugar onde me encontro, não é? Qual é o lugar de onde parto e quais são as convicções que trago comigo, não só como profissional, mas como, sobretudo, como responsável de um espaço, sendo um espaço educativo, de mediação e de participação, é um espaço de construção de encontros, não é? E então aqui, e este primeiro slide serve-me já para isso, eu não sei se todos vocês conhecem o Centro de Arte Moderna. O Centro de Arte Moderna pertence à Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundação tem 2 museus, o Museu Carlos Gulbenkian, com a coleção do Sr. Gulbenkian, do fundador, e o Centro de Arte Moderna, que foi uma coleção constituída já depois da morte do Sr. Gulbenkian e com uma perspectiva muito mais contemporânea. E, portanto, o Centro de Arte Moderna reúne uma coleção que, no fundo, tem uma panorâmica do século XX, sobretudo do século XX em Portugal, e século XXI, embora depois tenha núcleos de obras internacionais, muitas delas inclusivamente frutos já de aquisições a partir das exposições que vai tendo. Este espaço é um espaço que neste momento está fechado desde 2020, reabrirá, se tudo correr muito bem, no dia 24 de maio de 2024. Pronto, dizemos esta data muitas vezes para ver se acreditamos que é desta que ele reabre. E reabre com uma grande reflexão feita sobre qual é o lugar das instituições artísticas na sociedade, no tecido social que queremos fazer acontecer. E por isso eu trago-vos aqui isto como ponto de partida, porque a nossa programação, já era assim e agora ainda será mais, assenta nesta ideia de que a arte é um espaço de encontro, mas é também um espaço de transformação social. E como tal, a prática artística, o pensamento artístico e os objetos artísticos, todos eles são trabalhados por nós como lugares importantíssimos de reflexão, de debate, de pensamento crítico e de pensamento criativo. Ora, assim sendo,
o lugar de onde eu, no fundo, desenho toda a programação, nomeadamente a programação com escolas, a partir do nosso núcleo, portanto, do nosso acervo de obras de arte, mas também das exposições que temos, ou de projetos que desenhamos, mesmo que não dependentes daquilo que é o nosso acervo, assume que os museus são espaços de escuta e de reflexão e de intervenção crítica e criativa. E como tal, enquanto espaços de escuta, são espaços permeáveis e porosos àquilo que é o mundo à volta deles e àquilo que são as inquietudes do mundo atual. São também laboratórios de pensamento, e eu até diria de laboratórios de imaginação e de liberdade, no sentido do pensamento criativo, uma vez que o pensamento e a imaginação são ferramentas fundamentais para que nós possamos imaginar e criar outros futuros, ou os futuros que desejarmos. E, neste sentido, para nós, a educação artística, mais do que uma disciplina, é uma área de intervenção concreta na formação da cidadania, é uma área fundamental na formação de qualquer indivíduo que se queira completo e é uma ferramenta para experimentar e pensar o mundo. Portanto, assumimos muitas vezes como um espaço que é ao mesmo tempo uma fábrica de projetos, quer literalmente, porque desenhamos de facto projetos, quer metaforicamente, ou seja, um espaço onde podem nascer propostas que são projetos, e como qualquer projeto, que são processos dinâmicos de construção em conjunto. Isto, como vocês imaginam, faz-nos ter uma visão muito plural, muito polifónica, muito diversa daquilo que é uma obra de arte e a sua interpretação e a sua leitura, não é? Se eu fizesse a pergunta aqui ao grupo, eu já não sei quantos é que nós somos, 48 neste momento, não vai dar para estar a ouvir 48, mas de perguntar quantos olhares cabem numa obra de arte, quantas vozes, e qual é que seria o vosso olhar, nós teríamos uma série de respostas completamente diferentes, porque as obras de arte não são apenas fruto, obviamente, da pessoa que as concebeu, nem do espaço que as expõe, mas são também fruto da relação que estabelecemos com elas. Houve alguém que quis, não sei se alguém que queria participar? E como tal, este trabalho que nós consideramos que é o trabalho fundamental de trazer a arte para o dia-a-dia, para a vida das pessoas, como um elemento que sai da sua esfera transcendental, muitas das vezes uma esfera considerada fora da vida cotidiana, dentro do lugar da qualidade, ou da excelência, da genialidade, trazê-la para o dia-a-dia, trazê-la para a nossa vivência diária, é um exercício que se faz nesta ideia de que é o encontro com a obra que permite que se desenhe um território onde tudo acontece. Não é a obra em si, nem é o sujeito, quer o sujeito que a produz, quer o sujeito que a expõe, ou que a dá a conhecer, quer o sujeito que se encontra com ela. Não são estes elementos em separado que produzem aquilo que é a riqueza do trabalho com a obra de arte. É justamente o terreno que se constrói nesta relação, e isto é um terreno dinâmico, é um terreno dialético, é um terreno em permanente construção, é aqui que está a riqueza deste encontro. E como tal, queremos, enquanto museu, e nesta redefinição do que é a visão e a missão do Centro de Artes nos dias de hoje, devo dizer-vos, por exemplo, que em 2022 passámos grande parte do ano em processos de auscultação interna e externa, para pensarmos sobre isto, não é? Qual é que é o papel cívico das instituições culturais e qual é que é o lugar e o papel de uma instituição artística nos dias de hoje. A que é que ela responde, o que é que as pessoas desejam dela e de que formas é que ela se torna relevante, importante e transformadora no tecido social que serve. E, portanto, chegámos à conclusão de que queremos um museu onde cabem muitos mundos. E estes muitos mundos são justamente feitos desta diversidade. Da diversidade de olhares, diversidade de vozes, mas também da diversidade de obras de arte e de artistas que albergamos nas nossas coleções ou que damos a conhecer com as nossas exposições. E eu falho aqui um paralelo, porque a sala de aula é também um lugar onde cabem muitos mundos, e é um lugar em permanente diálogo, ou deveria ser, não é? Em permanente diálogo, e um diálogo poroso, um diálogo onde as fronteiras muitas das vezes se vão esbatendo e se vão alargando e se vão dilatando com o mundo lá fora.
E nesta sala de aula e neste museu onde cabem muitos mundos, a arte aparece como uma brecha, muitas das vezes. É a racha, é a fissura que nós conseguimos encontrar para pensar nas estruturas que nos rodeiam, nas barreiras que existem, nos limites. Quando se diz que muitas vezes o processo artístico é um processo de pensar fora da caixa, ele é de facto fora da caixa porque é preciso existir a caixa. E estas brechas que vamos encontrando na caixa é o que permitem que a caixa se dilate, se transforme, se desfaça e se refaça. Mas é também um lugar de pensamento e de prática. Portanto, defendemos muito que a entrada da obra de arte na sala de aula ou no nosso trabalho, nas galerias, a partir dela, se faça como um pensamento e uma prática, não uma manualidade. Portanto, afastamos-nos muito desta ideia da leitura do trabalho e da educação artística como um exercício da mestria do fazer, ou da manualidade, da produção da manualidade, mas sim um processo de práticas que vão beber aos processos criativos, a sua riqueza e, sobretudo, ao pensamento divergente, a capacidade de nos repensarmos e de fazermos as coisas juntos. E, ao mesmo tempo, a arte também como um gatilho que, de alguma forma, despoleta pensamento, que lança perguntas, nos faz encontrar zonas de inquietude que permitem trabalhar junto, discutir junto, pensar junto, desenhar juntos. Pronto, neste sentido, e eu volto a dizer, gostaria muito que vocês interviessem, ou porque não concordam, ou porque querem acrescentar uma ideia, está bem? Porque se não sinto-me aqui, eu só vejo 4 pessoas, ainda por cima destas 52 que temos agora, aqui os quadradinhos. E portanto é quase como se estivesse a falar sozinha. Portanto, cada vez que se sentirem vontade, só tenho que fazer um ruidozinho a dizer, olha, gostava de dizer qualquer coisa, eu paro e conversamos. Ora bem, nesta ideia, para nós o trabalho com a obra de arte é um trabalho muitas das vezes de espelho. Consideramos que grande parte do encontro que fazemos com o objeto artístico é feito muito mais com o que trazemos do que com aquilo que o objeto nos dá. Porque o que trazemos é aquilo que nos permite ter as primeiras ferramentas de interpretação e de leitura. E antes do conhecimento está o reconhecimento. E o reconhecimento não é ainda uma forma completa de conhecer. É apenas uma forma de identificar ou de me identificar com qualquer coisa que faz sentido naquilo que eu trago como conhecimentos prévios. E, portanto, esta leitura, esta primeira leitura, este primeiro encontro com a obra de arte é feito muito mais a partir dos crivos, dos filtros, da bagagem que cada um de nós traz, do que propriamente daquilo que o objeto tem ali para nos oferecer, porque o que tem para nos oferecer não está necessariamente no objeto, lá está na capacidade que nós encontramos de fazer este matching. Assim sendo, encaramos um bocadinho o trabalho com a obra de arte muitas vezes como um trabalho quase em espelho, um espelho transformador, e é assim que gostamos de o ver, mas um espelho no sentido em que as primeiras perguntas que nós lançamos ao objeto artístico são muitas das vezes as perguntas que trazemos enquanto indivíduos, e perguntas que têm a ver com quem somos, com a nossa identidade, com os papéis que desempenhamos, com momentos da vida que estamos a viver. E estas perguntas que fazemos à obra de arte, no fundo, são-nos devolvidas e amplificadas de forma transformadora, ou pelo menos assim nós trabalhamos. O que significa que este encontro, muitas vezes, é um encontro mediado não só pelo objeto, mas mediado pelos indivíduos e pelos processos que nós construímos para amplificarmos este espelho transformador. E neste sentido eu acredito muito no trabalho de mediação. Viram que eu me defini na minha descrição como mediadora cultural, porque o trabalho da mediação é um exercício de estar entre o objeto e as pessoas, entre as ideias e a matéria, entre eu e os outros, é um exercício permanente de construção de um conjunto, de um complexo de pontes, de uma plataforma, de uma interface de ligação que se faz e refaz à medida que nós somos capazes de ir alargando estes fios
que vamos tecendo na leitura das obras e no encontro com as obras. E este exercício, não é, deste espelho transformador, a fazer espelho em filosofia, e nós trabalhamos muitas das vezes com metodologias que vêm da filosofia para crianças, a fazer espelho em exercícios de coletivos de pensamento, são, no fundo, devolver ao outro aquilo que ele deu como informação ou como questão, para termos a certeza de que todos estamos a construir um mesmo referente e, portanto, que eu quando devolvo ao outro e o outro ainda se identifica naquilo que eu lhe devolvo, e, portanto, quando faço espelho, tenho a certeza de que pelo menos estamos a construir uma espécie de mapa comum de referentes. Este espelho, no caso do trabalho com as obras de arte, e pelo menos na nossa experiência de muitos anos, é o espelho que me devolve às vezes modificado, como os espelhos das salas de ilusões das feiras, não é? Distorcido, amplificado, onde eu ainda me reconheço, mas só me reconheço em parte, mas é também um espelho que me devolve questões e que me tira do sítio, ou seja, no fundo eu quando olho para a obra e a discuto neste sentido, num processo de mediação questionador, com perguntas que abrem possibilidades, com perguntas que vão além daquilo que são as respostas fechadas de sim e de não, que vão além de uma leitura que fala só de movimentos ou que fala só de biografias de artistas e que portanto faz as perguntas que inquietam, as perguntas que colocam e situam o olhar no seu tempo, no seu sentido, na sua relevância. Aquilo que este processo de devolução me traz é uma capacidade de ir construindo um outro lugar, maior do que aquele que eu tinha, um lugar onde eu também me coloco nos sapatos dos outros. Este exercício faz-se muito com grupos, como imagino, quando recebemos grupos em galeria e trabalhamos com a obra de arte, aquilo que fazemos sobretudo são visitas dialogadas e questionadoras, são visitas que assentam muito mais em problemas e na problematização daquilo que vemos do que em conteúdos, e onde os conteúdos surgem para resolver ou para alimentar uma necessidade de discutir e de debater. E neste sentido, esta construção é uma construção que se faz daquilo que todos trazemos. Nós, os que estamos a trabalhar com o museu ou com a obra de arte, ou neste caso poderia ser o professor, mas todos nós que olhamos para a obra e que de repente começamos a ter vontade de a questionar. Eu hoje que tinha querido trazer-vos aqui um vídeo, que não consegui porque o site da Fundação está em remodelação. Hoje foi uma sorte bestial, mas deixo aqui na mesma a referência e por isso mantive o slide. A pensar justamente nesta metodologia de trabalho que é questionadora e que vê a obra de arte como um espaço para pensarmos juntos, nós durante a pandemia fomos construindo um conjunto de materiais de apoio. Materiais didáticos, assim designados, mas que têm muito a ver com uma certa vontade que tivemos, por um lado, continuarmos presentes na vida, nomeadamente das pessoas e das escolas, mesmo estando fechados, mas sobretudo de poder pôr num modelo que fosse autónomo e, portanto, fosse de utilização completamente livre, que a pessoa pudesse usar como um material que introduz nas suas planificações e nas suas aulas da forma que bem entender, portanto, que tem uma vida para além daquela que nós fazemos. Podemos pôr nesses materiais exatamente os mesmos princípios e as mesmas metodologias que usamos em galeria e em sala. Ou seja, no fundo, pondo em prática tudo aquilo que eu tenho aqui estado a falar. E esse vídeo, que se chama Ver, Pensar, Questionar, é um vídeo que começa com algumas afirmações. E as afirmações são que, e aqui gostava depois de ouvir alguns de vocês também, que um museu é um espaço para fazer perguntas, que os museus não têm as respostas, que às vezes nem sequer há respostas,
e que tudo aquilo que trazemos é é o que é necessário para podermos saber mais. Isto são afirmações que fazemos de imediato no início do vídeo, quase como uma espécie de posicionamento, statement, onde dizemos esta é a premissa e agora vamos entrar juntos. Eu gostava muito de vos ouvir um bocadinho sobre isto. Eu não vejo quase ninguém, como já vos disse, mas há de haver aí gente que já nos visitou, ou não nos visitou, mas também tem ideias sobre estas questões. Não sei se alguém já fez os materiais. Posso? Paula Lima. Sim, Paula. Sim, diga. Sou de Lisboa, vou todos os anos ao vosso Centro de Arte Moderna com os meus alunos, sou ali da Escola de Alvalade, do Rainha Dona Leonor. E conheço as vossas visitas e realmente funcionam dessa maneira que diz, com essas afirmações, mas depois tenho os miúdos a dizer: "Ó, doutora, mas não há mais nada, mas não há resposta porquê? Pode ser certo de uma maneira e pode ser certa da outra?" E eu tento explicar, mas não sei se às vezes consigo transmitir muito bem aquilo que eu lhes devo dizer. Qual é que seria uma boa resposta a dar-lhes? A questão, é curioso estar a dizer isso, Paulo, ainda bem, porque isto surge-nos imensas vezes. Estas afirmações que eu tenho estado a fazer não querem dizer que tudo vale. Querem dizer que, como metodologia de trabalho, o questionamento é um processo extremamente útil para me fazer olhar para uma coisa e fazê-la ganhar sentidos, nem que seja porque eu não lhe encontro sentido. Só que eu, quando não lhe encontro sentido e não questiono aquilo que estou a ver, esse sem sentido faz-me desligar ou desmotivar de tentar saber mais. E quando eu me concentro nesta ideia, na possibilidade de questionar e de colocar perguntas e todas as hipóteses, em princípio, serem possíveis para resposta, faz com que toda a gente se sinta capaz de abraçar o problema ou de abraçar a questão. Só que, como em qualquer processo de investigação, não é? Em qualquer processo científico, tudo começa com perguntas, tudo começa com o que eu não sei e com a assunção de que eu não sei uma série de coisas. Mas também tudo começa com o que eu já sei. Eu, para poder fazer uma boa pergunta, tenho que me basear naquilo que eu já trago. Ora, quando eu começo a discutir, e é aqui que se entra esta questão de eu dizer que trabalhamos num modelo questionador, em que a obra de arte, no fundo, é o trigger, não é? O detonador, para nós podermos pensar em conjunto e debater em conjunto. Quando eu faço as perguntas, inauguro um processo de questionamento que é um processo de investigação. E como em qualquer processo de investigação acontece, a discussão permite-me verificar factos, levantar hipóteses, e isso obriga-me a analisar contexto, saber coisas sobre o artista, comparar obras, fazer leituras não só comparativas, como contextuais, fazer leituras curatoriais, e isto permite-me, a dada altura, abandonar alguma das hipóteses iniciais para poder abraçar aquelas que de facto se sustentam naquilo que é o conhecimento gerado. E é aqui que deixa de haver esta coisa do se tudo vale, então nada vale. Porque aquilo que acontece é, tudo vale em princípio como processo de pensamento. Não vale tudo, porque à medida que nós vamos aprofundando as discussões, percebemos que as coisas não podem valer todas. Porque nem todas se sustentam do ponto de vista argumentativo, nem do ponto de vista, por exemplo, factual. Vou dar um exemplo muito simples que costumo dar às vezes. Assisti uma vez a uma discussão de miúdos perante uma obra do Matisse, que é o Estúdio em Vermelho, que é um desenho, uma pintura muito grande, toda em tons de vermelho, onde só há contornos dos objetos, do estúdio do Matisse e dos objetos que ele tem no estúdio. E é uma pintura muitíssimo interessante, porque parece muito simples, não é? No sentido em que é monocromática, aí só tem silhuetas, mas muito rica no detalhe. Portanto, os miúdos eram miúdos de primeiro ciclo, estavam todos entusiasmadíssimos na discussão. E às tantas, e acontecia sempre isto num grupo, há um miúdo que vê uma televisão. A partir daquele momento, toda a gente vê uma televisão. Há aqui um problema, há um erro histórico. Não é possível que houvesse uma televisão no estúdio de Matisse. Mas aquilo que o mediador fez foi deixar que a hipótese da televisão se mantivesse com a mesma legitimidade que todas as outras coisas que se estavam a discutir.
e ir introduzindo informação, contexto da época, formação, fazer leituras comparativas na sala onde estava a obra, e a partir de um determinado momento torna-se insustentável continuar a dizer que há uma televisão, porque os próprios miúdos dizem, então, mas se era desta altura não havia televisão, então não pode ser uma televisão. E isto foi um convite à releitura do quadro, a partir de uma nova premissa, que era, ok, tendo em conta que no contexto da época isto não é possível, o que é que nós então vemos? Isto é um processo de metodologia, é uma metodologia de trabalho que está conforme aquilo que eu estava aqui a dizer, que é um processo aberto e questionador, onde as perguntas são geradoras de pensamento, ainda por cima de inteligência coletiva, porque é da discussão dos vários pontos de vista que surge, no fundo, uma leitura cada vez mais rica daquilo que estamos a ver, mas ao mesmo tempo, processualmente, ela é também uma espécie de meta-processo, porque está a ensinar que um processo de discussão e de inquirição cientificamente baseado tem que ter em conta um conjunto de dados. E esses dados, a dada altura, legitimam umas hipóteses e não legitimam outras. Mas não é porque eu, que naquele momento, como facilitadora, assumo o lugar, que é muito fácil de assumir, de eu tenho o conhecimento comigo, porque sou a pessoa que está aqui a fazer a mediação, ou porque sou a pessoa do museu, ou porque sou o professor, ou porque sou a pessoa que sabe sobre este assunto, porque eu digo, não, isto não pode ser. É um processo de descoberta conjunto. E é neste sentido que eu também vos digo que são espelhos que nos devolvem um olhar transformado, porque eu parto sempre, isto para nós tem sido muito importante, mesmo, depois agora já entrarei depois mais nisso, quando nós passamos a trabalhar dentro da sala de aula, ou seja, a partir do momento em que largámos o trabalho pura e simplesmente em galeria e passámos também a ter equipas de mobilidade que entram na sala de aula e trabalham com os professores em projetos dentro da sala de aula, que é esta metodologia de trabalho permite que toda a gente tenha ferramentas igualmente importantes para poder iniciar o processo. Todos podemos. Não é preciso um conhecimento específico, não é preciso ter medo porque eu não sei sobre, ou porque eu não tenho jeito, ou porque eu não sei nada sobre artes, ou porque eu não percebo nada de arte contemporânea. O que é preciso é saber que este processo questionador é o detonador e é o início de tudo. E depois cabe ao facilitador a construção metodológica que permite que nesta investigação que estamos a fazer juntos, nós ganhemos as ferramentas para ir mais longe e para discernir aquilo que pode ou não responder às perguntas que fizemos. Pronto, não sei se, Paula, se ajudei. Isto... Porque o que eu estava a pensar é, eu normalmente quando faço as perguntas, já faço as perguntas orientadas para as respostas onde eu quero que eles cheguem. Às vezes eles também fazem perguntas e dizem coisas que não têm nada a ver. E eu vou tentando contornar para eles chegarem onde eu quero. Está certo? Essa parte da mediação, porque a gente tem que os levar num certo caminho, porque quando eu mostro uma obra de arte não é só por mostrar, é porque tenho uma intenção qualquer, depois de fazer um projeto qualquer com eles, baseado naquilo. Portanto, não faz mal nós encaminhá-los pelo sítio certo. Não, eu como imagino, não vou estar a dizer o que é certo e o que é errado, mas não, claro que não. Sim, mas encaminhar. Conseguir que eles vejam aquilo que eu queria que eles vissem para poderem... A questão aqui está... Paula, a questão está exatamente aí. Queremos que eles vejam aquilo que nós vemos. E é aí que eu discordaria metodologicamente do processo. Quando o Humberto Eco nos fala da obra aberta, não é? Ele fala-nos da obra aberta como a obra que é completada, é uma obra que nunca está fechada, porque ela é completada com o olhar do espectador. E esse olhar do espectador é tão fundamental para a existência da obra e para a leitura da obra, como todos os outros processos anteriores, que aliás são uma tal trilogia da produção, circulação e depois recepção. Se eu determino à partida o que é que quer que seja visto, eu estou a negar ao espectador uma possibilidade importantíssima, que é que ele traga outro know-how que eu nunca tinha imaginado e outro tipo de visão para aquela leitura. Não está errado, de qualquer forma, que eu conduza uma discussão tendo em conta um objetivo, como é óbvio. Como vocês imaginam, quando nós fazemos um exercício destes com as obras de arte, nós também escolhemos um percurso, temos um guião de trabalho, só que o guião de trabalho está desenhado em função de questões. E as obras que são escolhidas são aquelas onde mais facilmente podemos levantar aquelas questões. Sabemos
vários lugares onde gostaríamos de chegar com aquelas questões. Mas é um guião desenhado com a inteira consciência de que podemos não chegar ao sítio que tínhamos imaginado e chegar a um outro completamente diferente, tendo em conta que o objetivo é que toda a gente contribua para aquela leitura. Não é? E o nosso papel ali é alimentar essa leitura, com os factos que estudamos, com as questões que trazemos, eventualmente às vezes até mostrando que estamos a orientar para um determinado sentido. A gente já vai ver um exercício prático sobre isto. Normalmente faço é mesmo com um certo sentido. Não costumo mostrar só por mostrar, mas também pode acontecer. Está a perceber? Eu não sei se me estou a explicar muito bem. É que eu uso sempre as obras de arte, principalmente arte contemporânea, porque acho que é fundamental eles verem arte contemporânea, e mostro sempre com uma intenção certa e preciso que eles apanhem aquelas coisas. Não faz mal nenhum que eles vejam outras coisas e contribuam com outras coisas. Isso acho ótimo. Mas quero sempre que eles cheguem também a um determinado sítio. Então já vamos ver essa questão de chegar a um determinado sítio. Ok. Está bem? Obrigada. Ora bem, a utilização, por exemplo, esta questão dos materiais, eu depois gostava muito que vocês, se pudessem, depois fossem ver. Existe o site onde temos todos os materiais reunidos, é o site do Descobrir. Portanto, na Fundação existe uma área que chama-se Descobrir, que é a área que reúne toda a programação de caráter educativo de todos os serviços educativos. Nós temos 4 serviços educativos na Fundação: Música, Museu Gulbenkian, Centro de Arte Moderna e Jardim. E nesse site há uma área que diz mesmo professores e, portanto, tem um conjunto de materiais. Portanto, gostava muito que vissem. Ora bem, estes recursos e estes vídeos, mas quem diz estes e os outros, foram pensados para poderem justamente servir vários propósitos. Um deles, por exemplo, tem a ver com isto que a Paula estava a dizer, com esta questão do papel da pergunta e do questionamento, e inclusivamente o vídeo está construído para poder mostrar diferentes formas de eu ler uma obra de arte para responder a questões diferentes. Uma vai pela biografia do artista, outra vai pela leitura mais formal, outra vai pela leitura contextual de época. Portanto, são várias abordagens possíveis para podermos perceber que não há nunca um caminho único. Também está pensado para poder, por exemplo, ser uma coisa que é usada parcialmente, só uma parte do vídeo para poder dar o início a um debate, ou ser o complemento a uma visita em que vimos algumas daquelas peças, ou ser um elemento de pesquisa sobre um artista específico, visto que tem vários exemplos sempre a partir de artistas específicos e, portanto, é uma excelente porta de entrada, um trigger para podermos ter vontade de ir mais longe. Mas é também, ao mesmo tempo, um bocadinho uma reflexão sobre aquilo que é o papel, não só do visitante do museu, mas do espectador, não é? Que é um espectador inquiridor, é um espectador ativo, participativo, não é, na verdade, um espectador no sentido passivo do termo, é um participante ativo num processo de construção de conhecimento. A utilização de obras de arte e agora se calhar começo a entrar mais nesta questão da obra de arte na sala de aula, é também, a meu ver, uma grande oportunidade para trazer atualidade e pensamento crítico para a sala de aula. Esta obra que aqui temos, da Dina Goldstein, Snowy, que faz parte de um ciclo chamado Fallen Princesses, é uma obra extremamente interessante para nós pensarmos aquilo que eu vos tinha dito, de que o nosso primeiro contacto com qualquer peça é sempre a partir do que já sabemos e do que já trazemos. O que é que nesta obra nós já temos, ou o que é que vocês aqui identificam que são coisas que precisam de ter para conseguirem lê-la? Quem é que quer contribuir aqui com alguma ideia? Eu posso dizer qualquer coisa. Sim, Paulo, diga. Obviamente, temos aqui a Branca de Neve, não é? E depois o Baby Boom, não é? Portanto, dá-me a ideia que isto deve ser mais ou menos para os anos 60, pelo número de criancinhas que na verdade aqui circulam, e aparentemente nenhuma é Ana, portanto devem ser todas da Branca de Neve e do Príncipe, não é? Portanto... Paulo, e diga-me uma coisa, tendo em conta que reconhecemos aqui a Branca de Neve, e não é uma Branca de Neve qualquer, porque é a Branca de Neve Disney, não é? Com a roupa exatamente Branca de Neve Disney. O que é que esta imagem nos diz acerca desse paradigma da Branca de Neve?
Ela criou uma família nuclear, não é? E, típica talvez agora já não tanto pelo menos de alguma nova família que se pretende implementar, mas é isso, é a família dos anos 60, ele está a ver televisão e ela está com os filhos e depois, pronto, é o ambiente da família nuclear, um bocadinho extensa, não é? Com 4 crianças, mas pronto, é o tal baby boom. Ora, com certeza que não seria nos dias de hoje, não é? Atendendo à carestia, talvez se fosse só uma criança, a não ser que realmente o príncipe realmente seja um príncipe burguês que está ali com uma lata de cerveja na mão. É a típica família, não é? Do American Way of Life. É isso que temos. Está muito giro, muito interessante. Acho que despoleta, como estava há bocado a dizer, eu gosto do termo português, acho que isto pode despoletar qualquer coisa, porque vai passar a uma turma, por exemplo, de alunos do secundário, no domínio da filosofia, dá para pegar no horizonte cultural que eles têm à partida e depois serve para criar uma crítica, no final de contas, esse mesmo modelo que está aqui a ser representado. Acho muito engraçada a imagem, sem dúvida. Muito bem. Não Tem aqui a conhecia. Hilda com o dedo no ar. E a mim lembra-me que talvez fosse uma festa de carnaval, os pais aqui vestidos a tentar animar os filhos no fim de uma festa de carnaval, não é? Poderia ser, perfeitamente. Poderia Então, ser. poderia E, Hilda, mas diga-me uma coisa, é uma festa de carnaval que tem uma encenação, Sim, não é? Imaginando que é esse o cenário, tem uma encenação. Vamos agora pensar, estamos aqui a ativar duas coisas, conhecimentos prévios, portanto, o lugar de onde vimos e aquilo que já trazemos, e ao mesmo tempo queremos ativar o pensamento crítico. Como é que questões é que nós podíamos lançar a esta imagem de forma a poder usá-la justamente para ativar o pensamento crítico? na minha opinião, várias questões. Não estou a ver como é que levanta a mão. Eu tenho aqui já a Isabel e o Lino. Quem é que disse que não conseguia levantar a mão? É nas reações. Sim, eu sei, só que acho que tenho de me encontrar e não encontro o meu nome, que acho que é esse o problema. Isso não vamos conseguir resolver hoje. Esta questão de não nos encontrarmos é um problema que já acho que nos transcende. É uma questão Mas, existencial. Então eu vou só dar aqui a palavra à Isabel, está bem? A Hilda, se quiser, pode contribuir mais, mas vou dar aqui a Isabel e ao Lino, que são os que eu estou a ver já com a mão no ar. Sim, E quem eu disse estava a que dizer que aqui poderiam-se colocar várias reflexões, várias críticas, não é? Várias sugestões, inclusivamente que poderia ser um bocadinho negligente, não é? Mas as crianças estão a brincar, também a negligência aqui. E mais. Mas quem é que é negligente aqui, Hilda? Pronto, é isso. Vá, Isabel, dê-lhe. Pois. Essa é que é a questão, não é? O pai, por exemplo, que está ali a descansar da vida, não é? O pai está a descansar. Aqui uma negligência quando ela está com 2 filhos ao colo. Mas o pai está a descansar, não está? É o pai. Nada. Dava uma discussão, não é? Pelo amor de Deus. O pai está... Isabel, diga-me lá. Imagina, Isabel é que é professora de algum ciclo? Professora de História. Sim. História. Terceiro Então ciclo imagina secundário. que introduzia esta obra numa das suas aulas. Quer dizer, era impossível não falar dos papéis de género e da idiotice que nos foi inculcada desde pequeninos, de que os filhos devem estar com a mãe e o pai pode estar descansadinho a ver televisão. Ao contrário do Paulo, vais-me desculpar, por aquilo que observo, isto é anos 60, será anos 90, por aí. Até porque a televisão já está ali tranquilamente a cor e tal. Agora, eu vejo uma Branca de Neve muito composta para quem está nitidamente assoberbada com todas as tarefas, enquanto o príncipe está ali descontraído e relaxado como se nada fosse com o seu balanzinho, não é? Eu tinha-o posto a trabalhar, dava-lhe uma vassourada e ele fizesse alguma coisa. Eu queria, até acrescentando a isto que a Isabel Pires estava a dizer, no fundo isto acaba por ser um prolongamento do vivemos felizes e viveram felizes para sempre. E sendo a fotografia uma documentação do real, isto vem acrescentar um pouco de realismo a esse vivemos felizes para sempre, ou seja, o que é que acontece depois? E isto vai realmente entroncar com o género e percebe-se aqui toda uma dinâmica familiar que na história que nos foi contada nunca estava relatada.
terminava Ninguém naquela está com ar frase. feliz. Espantosamente ninguém está com ar feliz. É isso, mas as histórias, quando que nos eram contadas, terminavam com e viveram felizes para sempre, ou quando nos contavam. E isto é um pouco essa história do universo infantil, que não nos contam a verdade toda e depois existe o realismo e daí também a relação com a fotografia, que afinal apresenta uma realidade completamente diferente. E Olha, este mundo ali distribuído pela sala, que é desorganizado até. Lino, e agora quem é que são essa entidade que não nos conta a história toda? Pois é o que está do lado de cá a criar as narrativas. E depois existe o espectador que está do lado de lá a receber as narrativas. E aqui entra ao ativar o pensamento crítico. Entre esta realidade de aquilo que eu vejo e aquilo que eu devo questionar. Ou como é que eu posso aprender a questionar aquilo que vejo. Sempre com a sensação, quanto a mim, de que eu não preciso ter uma verdade que me diga para onde é que eu vou, mas que eu posso questionar. É isso. Eu sou de artes visuais e gosto muito de arte contemporânea e quando eu dou a unidade do museu, e acho engraçado estar agora a ver isto, a palavra ativa, ativar e o ativo é fundamental, mas quando eu dou e quando eu mostro, principalmente quando dou o nono ano e depois no secundário, aquilo aparece museu ativo, só aparece isso. E vamos falar e começo a questioná-los, porque geralmente nós pensamos que o museu é aquilo onde as coisas foram morrer, onde ficaram lá guardadas, onde estão ali quietas. E depois, se aprendermos a questionar aquilo que está ali quieto, aí é que o caso vai mudar de figura e vamos ter muitas respostas. E concordo, não é uma resposta certa, mas é uma resposta que nos permite ter outras, fazer outras questões e depois é um pouco como eu digo, são portas que se abrem quando outras se fecham e depois seguimos um caminho. O que não quer dizer que não possamos voltar atrás. E o engraçado disto, que é a parte que eu gosto, é que não tem princípio nem fim, mas ao mesmo tempo ensina-nos a pensar sobre a arte, a pensar com a arte e a levar esta ideia do questionar para a vida. E eu acho que é isso que nós temos que desenvolver muito com os alunos. Uhum. Muito bem. João, também tenho aqui o João com o dedo no ar. É o João Sobreira? Sim, João Sobreira, sim. Não vejo aqui mais ninguém com o dedo Pronto, no ar. sou eu. Sim. Não, é assim, olha, tendo em conta o que foi dito e pensando um bocado também na pergunta em questão, eh, eu, por exemplo, eu sou afetado porque eu conheço o trabalho do artista, por acaso não me lembro do nome, acho que é indiano ou assim. Mas há realmente fatores do antes e o depois, e também do período histórico em que contextualizamos a fotografia ou o trabalho, ou o período em que foi realmente feito. Porque, por exemplo, uma das coisas que se pode contextualizar facilmente este trabalho é nos anos 90, nos anos 80 americano, mas eu penso que é de 2010 ou daí perto. Portanto, É de 2008. Vocês não conseguem ver a legenda? Eu pus aqui a legenda. Eu consigo vê-la, se calhar está cortada. Eu não consigo ver. Não 2008. consigo. Pronto, e então o, o que é giro, ao fim e ao cabo, no meio desta história toda é que é um trabalho muito focado nas mulheres e no papel das mulheres na sociedade. Gosto do contraste da princesa da Disney, não é? Mas depois toda a força, todas as intenções que estão por detrás dessa princesa da Disney num cotidiano, não é? E depois, a partir daí, ou seja, temos a iconografia da Disney, que é uma iconografia que, pelo menos dentro da minha geração, acompanhou a minha infância e até depois, pronto, eu tenho um grande fascínio por ilustração, até posteriormente, até em vida adulta, me influencia. Mas depois temos também o cair na real, não é? E temos aquela grande questão que é o final das histórias da Disney é viveu feliz para sempre, e a questão aqui é como é que é esse para sempre, ao fim. Pronto, esta é a minha interpretação. Tendo em conta
o conhecimento prévio que trago para a mesa, tendo em conta que, em parte, sei que não há respostas erradas. Pronto, e fica aqui a abordagem. O meu Obrigada, contributo. João. Tenho aqui a Luísa Francisco agora, que também levantou a mão. Olá. Olá, Luísa. Olá. Ora bem, eu depois de tudo aquilo que falaram aqui, para mim eu vejo outro olhar. Eu estou no telemóvel, não consigo ver muito bem a imagem, mas pelo aquilo que eu estou a ver, e não conheço a autora, que é Dina Goldenstein, mas não conheço absolutamente nada da obra, mas aquilo que eu vejo aqui um príncipe também, ele também está sentado, também está fantasiado, não é? E vejo uma princesa. E eu posso puxar isso para a realidade atual. Posso puxar para a realidade atual e para os papéis do homem e da mulher na nossa sociedade. Portanto, podemos logo a partir daí. Eu, pelo menos, é isto que eu vejo. Portanto, está muito demarcado nesta imagem o papel da mulher, não é? Com as criancinhas ao colo, que é perfeita, tem que ser perfeitinha, tem que ser uma princesa, tem que ser tudo isso, enquanto o homem também é o herói, ele está ali, penso eu que é com uma capa de herói, está ali sentado, e podia muito debater aqui a questão de género e as narrativas que nos dão para nós, não é? Portanto, e a partir daí podíamos fazer uma discussão enorme a partir desta figura, eu acho que era muita coisa, não é? Ora bem, reparem, todos nós identificamos um conjunto de elementos que temos que conhecer previamente para que esta imagem fale connosco, não é? E quando eu digo a questão do conhecimento prévio, tem a ver com isso, que é com todos os elementos que nós trazemos connosco, que fazem parte daquilo que é a nossa bagagem de interpretação do mundo e que vem de muitos lugares, não necessariamente apenas dos lugares de educação formal, como nós sabemos, ou seja, nós construímos uma leitura do mundo a partir de todos os referentes que vêm de casa, dos amigos, das pessoas significativas, dos clubes de futebol, e tudo isto nos ajuda a construir uma imagem do mundo, e isto é a bagagem com que nós andamos sempre para lermos as coisas à nossa volta. E aqui, de facto, a Dina Goldstein usa um conjunto de elementos e repete-os, como, por exemplo, a figura, o traje, não é, da princesa e do príncipe, que são exatamente os da Disney, para poder contar com este olhar cúmplice, com este olhar que reconhece, como eu vos tinha dito, a gente reconhece antes de conhecer. Conhecer implica ir mais além, implica perguntar e questionar. Mas para além disso, nós temos que ter também uma leitura estrutural da sociedade que muitas das vezes não é ativada, a não ser quando é posta em causa. Reparem que toda a gente falou nesta questão dos papéis de género, na estrutura da família tradicional. Não falámos, mas podíamos falar na monogamia, podíamos falar na questão, por exemplo, de como é que são representados os elementos estéticos e aquilo que define, por exemplo, a figura feminina e a figura masculina, as posturas não só físicas, mas inclusivamente, por exemplo, havia alguém que dizia, bem, parece-me que ela está demasiado bem tratada para quem está a cuidar de 4 filhos. Porquê? Porque, de facto, esta ideia da princesa, que é um arquétipo que ainda por cima constrói e reforça um modelo social completamente patriarcal e completamente centrado na estrutura patriarcal de relações, inclusivamente, assume que este papel da mulher, que está sempre impecável, aconteça o que acontecer. E aqui isso é reproduzido na contradição. Ou seja, quando eu trago ativo todos estes conhecimentos, torno-me mais consciente daquilo que era estrutural e que não era visível antes deste momento em que é posta em causa aquilo que eu trago como arquétipo. E aquilo que muitos dos artistas contemporâneos nos permitem fazer é justamente trazer para dentro, por exemplo, da sala de aula, questões que são de uma atualidade tremenda, que são aquelas questões que estamos a debater agora. Todas as
as discussões que temos hoje sobre a identidade de género já vão além das questões da figura feminina e da figura masculina, ou do que é ser-se masculino ou ser-se feminino. Tem a ver com a identidade de género na sua grande panóplia, LGBTQI+. Ou seja, de repente, isto também nos permite trazer para a discussão uma coisa que faz parte do universo de todos os nossos estudantes e que é uma necessidade brutal de repensar a sociedade e os modelos identitários na sociedade à luz de uma muito maior diversidade. Portanto, quando os artistas contemporâneos nos permitem isto, e muitas das vezes usando elementos, como é o caso deste, que são elementos de descodificação quase imediata, nós trazemos para dentro da sala de aula o objeto artístico, o processo de pensamento artístico, que é um processo divergente e muitas das vezes disruptivo, mas também a tal relação cotidiana com o objeto artístico como um elemento que me ajuda a pensar e a pensar-me, a mim e ao mundo à minha volta. E quando nós falamos na extração da arte na sala de aula, e volto outra vez ao meu papel enquanto programadora no museu e enquanto desenhadora de programação, ativadora do pensamento crítico e criativo, procuramos muito nos projetos que temos, que vão, por exemplo, às escolas, e portanto saem do museu para entrar dentro da sala de aula, fazer uma seleção de peças e de abordagens que permitam fazer isto. Às vezes, inclusivamente, indo buscar primeiro a linguagem da publicidade, elementos que me permitem desfazer a resistência ou o medo de me lançar num processo de interpretação num campo que eu identifico como sendo um campo sobre o qual eu não sei nada, né, no caso da arte contemporânea, em que as pessoas se sentem sem chaves para poderem interpretá-lo ou lê-lo. E, portanto, ao usar, por exemplo, os elementos da publicidade, e buscar a cultura visual, na qual estamos completamente imersos, os elementos e as ferramentas para a ativação do pensamento e da leitura, eu desfaço este equívoco e esta resistência. E quando a seguir trago o elemento artístico, a minha relação com aquele elemento é uma relação de capacidade. Eu sou perfeitamente capaz de ler isto, eu sou capaz de interpretar. E este elemento torna-se estimulante para eu poder ir mais longe. Por exemplo, se estivéssemos a trabalhar a partir de uma imagem tradicional da Branca de Neve, da Disney, e depois puséssemos esta imagem, a disrupção do papel da Branca de Neve, isto de facto, imaginem, este é um ciclo todo das princesas caídas em desgraça, por isso é que chama-se Fallen Princesses, em que todas elas, no fundo, é o retrato depois de viverem felizes para sempre. Imaginem, 10 anos depois, como é que são as vidas reais delas. E isto é muito interessante para pensarmos como é que nós desfazemos um conjunto de paradigmas que continuam a existir enquanto referentes e que são questionados todos os dias sobre a forma de discurso, mas não são questionados todos os dias sobre a forma de prática. E isto é um elemento que nos permite fazer isso de forma bastante eficaz e devo dizer-vos, de forma bastante estimulante para a maioria dos jovens. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós trazemos imagens para a sala de aula, quando trazemos a obra de arte para os processos de leitura do mundo, seja em que tema for, e acreditem que podemos trabalhar qualquer tema com as obras de arte, e as discutimos neste sentido de questioná-las, possibilitar que todas as perspectivas sejam uma porta de entrada legítima para ler aquele objeto. E depois, a partir desta multiplicidade de visões e de olhares, então, encetar um processo de negociação e de leitura crítica, nós o que estamos a fazer é alargar zonas de negociação. E com isto o que é que eu quero dizer? Estamos também a exercitar um exercício democrático importantíssimo, que é o da escuta. A aceitar que nem todos vemos o mesmo, porque nem todos partimos do mesmo ponto de partida, e as perguntas que trazemos dentro são diferentes, e os referentes muitas vezes são partilhados, mas nunca pensámos porquê. Porque é que todos trouxemos a princesa? Porque é que todos vemos ali o papel da família tradicional? Porque é que todos percebemos a crítica, mas não nos sentimos completamente violentados por o homem estar sentado na cadeira com o seu ar pastelado e a mulher está ali a braços com as crianças? Porque, de facto, isto põe em evidência um conjunto de leituras prévias
que muitas das vezes são vistas como normalidade. E o que é normal, a norma, é por natureza invisível. Aliás, é isso que a faz tão eficaz. Quando eu sinto que uma coisa é normal, ela tornou-se invisível. É quando eu de repente trago algum elemento que é uma disrupção a essa ideia de normal, é que eu me apercebo onde é que está o desenho da norma, onde é que fecha aquela caixinha, onde é que estão aquelas fronteiras. E, portanto, trabalhar com elementos que de alguma forma nos põem a pensar e a questionar é alargar zonas de negociação, é criar espaços de escuta e é exercitar de forma... como é que eu ia dizer, regular e diária, um exercício democrático que é o exercício da diversidade, no respeito pela diversidade, mas também no respeito pela igualdade. Também estamos a fazer uma outra coisa importante, que é a mapear referentes. De onde é que vêm as perspectivas que eu trago? Porquê é que eu vejo determinadas coisas? Porquê é que a primeira pergunta que eu lanço a um determinado objeto artístico é esta? De onde é que vêm esses referentes? E o que é que eles me permitem ver? E o que é que eles não me permitem ver? E porquê é que quando eu construo um mapa mais alargado de referentes, faço com que todos nós vejamos muito mais? E com isto, construímos aquilo que eu costumo designar, à falta de uma definição melhor, uma rede de sentidos partilhados. No fundo, quando trabalhamos desta forma, lançando perguntas, trabalhando a partir das múltiplas perspectivas, mapeando estes referentes e tornando-os visíveis para todos, toda a gente consegue perceber de onde é que vêm estes pontos de partida e, com isto, pensar onde é que nós temos uma zona comum de leitura e onde é que divergimos, sendo que a divergência não é necessariamente uma coisa má. E a partir desta rede partilhada, nós podemos lançar novas perguntas, perguntas nas quais todos conseguimos agarrar. Porque a partir do momento em que assumimos como uma rede partilhada, esta imagem também para mim é importante porque nós trabalhamos muito neste sentido, que é usando imagens diferentes, usando, por exemplo, palavras, às vezes objetos, e criando mapas visuais. São móveis, não é? Portanto, em que estes elementos são movidos à medida que a discussão discorre, por exemplo. E em que cada um dos intervenientes na discussão, ou na leitura de uma peça, pode ir contribuindo para o redesenho do mapa, pondo e tirando coisas, criando clusters, não é? Criando núcleos de ligação entre ideias ou entre imagens, introduzindo às vezes um elemento disruptivo. Quando a gente introduz um objeto associado a uma imagem, a partir desse momento nós abrimos ali uma outra possibilidade de leitura e de discussão. E este trabalho permite-me estar constantemente a mostrar que o que nós fazemos quando lemos o mundo à nossa volta é justamente criar mapas de referentes, os que trazemos e os que estamos a construir de novo. E um mapa, quer simbolicamente, quer literalmente, é um instrumento fundamental de orientação, para eu poder situar-me no mundo, para eu poder situar-me discursivamente, para eu poder ter uma leitura situada dos conceitos e dos referentes. É neste sentido que há bocadinho quando a Paula dizia, mas enquanto faz perguntas, tem um caminho que estamos a pensar. Sim, eu quando lanço perguntas, obviamente que tenho um caminho que imaginei que podia ser percorrido, mas ao fazermos perguntas e desenhar a estratégia de resolução de perguntas a partir desta ideia de que eu estou a alargar zonas de negociações e a criar mapas de referentes, significa que eu estou já a partir de uma ideia de pluralidade e não de unicidade. Isto significa que eu próprio, enquanto dinamizador, tenho que me socorrer de um conjunto de materiais que também é diverso. E com isto, eu não estou a criar o caminho que quer que eles sigam, mas os muitos caminhos que podemos seguir juntos. Tenho algum controle sobre aquilo que estamos a desenhar em conjunto, mas não tenho determinado qual é o ponto de chegada unívoco a que todos temos que chegar. Pronto. Bom, vamos lá agora aqui fazer outra vez o que estávamos a fazer, que é esta questão do treinar o olhar. Ora bem, convocar para a sala de aula elementos da cultura visual contemporânea é, a meu ver, uma forma extremamente rica de trabalhar sistemas de leitura crítica. Todas as nossas gerações, dos mais pequeninos aos mais velhos, estão imbuídos de uma cultura visual que é cada vez mais rica,
ainda por cima que é uma espécie de vórtex, um sorvedor em velocidade, não é? A hiperrealidade é, inclusive, muito mais apetecível que a realidade ela própria. As coisas através de um telemóvel são mais bonitas, são mais apelativas, as cores são muito... Ou seja, a realidade aumentada é de facto muito mais apelativa que a realidade ela própria. E, portanto, todos nós estamos imersos em cada vez mais elementos visuais que são elementos de desejo, de prazer, ligados à motivação e à vontade, inclusivamente que manipulam, como nós sabemos, não é? Todos os dispositivos que nós temos dentro da ideia de motivação, de expectativa e de recompensa. E, portanto, trazer esses elementos para a sala de aula, em vez de os negar à sala de aula, é uma forma de convocarmos aquilo que é um universo de cultura visual que todos os alunos têm, mas que muitas das vezes têm de forma acrítica, e, portanto, o que lhes falta muitas das vezes é as ferramentas para poderem utilizar esse universo de uma forma bastante mais crítica, conhecedora, exigente, discricionária, e, portanto, é também, acho eu, um papel da educação de nos dar e ajudar a desenvolver ferramentas para podermos trabalhar com aquilo que é o mundo à nossa volta, e isto, muitas das vezes, faz-se convocando sistemas de cultura visual diferentes. A obra de arte, que para mim é fundamental, os artistas são pessoas incríveis na leitura do mundo, na proposta de uma visão muito dinâmica, muito acutilante, muito disruptiva daquilo que é a possibilidade de vermos o mundo, mas para nós muitas das vezes podermos trazer isso para a sala de aula é preciso treinar a estratégia do olhar e a estratégia da leitura. E, portanto, muitas das vezes a leitura pode ser feita justamente a partir daquilo que é o que temos mais à mão, não é? Que é a partir, por exemplo, da publicidade, sendo que a publicidade, se vocês repararem aqui neste exemplo que eu vos trago, vai beber imensas referências ao universo artístico. E, mais uma vez, são aquelas que muitas das vezes estão de tal maneira imbuídas numa nossa leitura que é invisível, da qual nós não temos consciência, que é inconsciente, é subliminar, que nós já não as estamos a ler identificando-as, mas elas estão lá, não é? Quem quer, se calhar alguém que ainda não tenha falado, quem quer fazer assim uma leitura rápida desta peça, que eu estou um bocadinho preocupada com o tempo, só temos meia hora. Quem quer? Quem quer exercitar? Eu posso fazer, não levantei a mão, mas eu posso fazer um pouco. A publicidade usa muito a subversão como estratégia de convencimento, e aqui estão muitas referências misturadas, quanto a mim. Está desde logo a referência ao Gênesis, a ideia ao surgimento da mulher, não é? Tem a serpente, tem a maçã, tem a mulher nua ou seminua. Ao fazer essa referência, e a palavra paraíso logo, não é? Porque é que não foram para o paraíso? Porque morderam a maçã, não é? Mas a maçã ali não está mordida. Mas depois, se nós olharmos para baixo, é publicidade a um colchão. Então a mulher e esta imagem é cativadora, mas muito mais cativadora para o universo masculino. E o colchão, e aqui é a parte subversiva, quem faz a publicidade sabe onde é que quer chegar para levar a pessoa a comprar, a adquirir um produto. E eles querem chegar à mulher porque geralmente, e isto aqui é uma generalização que não tem nada de válido, não tenho estudos para isso, mas geralmente, ou eu não fiz um estudo de mercado para saber isso, mas a sensação que eu tenho é que as mulheres são muito mais avisadas no que diz respeito à troca de um colchão na cama. E aqui eles estão a jogar com esses dois sentidos, que é, eu estou a vender um colchão à mulher, mas nós sabemos que a mulher tenta convencer o homem a comprar um colchão e o homem nunca está muito interessado nisso. Então eu tenho que pôr ali um elemento para convencer o homem à compra do colchão juntamente com a mulher. E é um pouco, a publicidade usa muito estas interpenetrações de sentidos, porque o objetivo dela é levar a pessoa a ter uma ação concreta, determinada. Que é um pouco, aqui ela começa a diferir
da arte. Se a arte pode-me levar a ter um comportamento, mas que fica por ali e desenvolver-me muito como pessoa, a publicidade já tem um objetivo muito definido. E há pouco eu estava a ver, e estamos a olhar para a imagem, e quando vimos que é a Mola Flex, nós rimos um pouco, porque o humor também é uma estratégia de sedução muito forte, e este anúncio faz um pouco esse papel. Eu aqui do que o Lino disse, vou sobretudo tirar esta última frase, esta questão da estratégia de sedução. Mas agora tenho aqui a Isabel Calado, que também quer dizer qualquer coisa. Isabel. Eu tinha assim várias coisas para dizer. Vou só fazer uma anotaçãozinha pequenina no seguimento do que disse o Lino, que é esta também ironia, não é? Do copyright do anúncio, que diz: o sono tranquilo é o mais apetecido. E se o anúncio de facto tem o target dos homens, isto será tudo menos um sono tranquilo. Não é? Portanto, Ora bem, mas Isabel, diga uma coisa, esta frase, que é o sono tranquilo é o mais apetecido, também é uma apropriação e uma alteração de uma outra frase que seria como? Sim, está-me a falhar. O fruto Não quero- proibido. O fruto proibido é o mais apetecido, exatamente. Reparem na quantidade de referentes que nós temos que ter para lermos na totalidade este anúncio e não vamos sequer explorá-lo mesmo, porque podemos estar aqui uma hora só a debater questões sobre este anúncio, não é? Reparem na quantidade, voltamos à questão dos conhecimentos prévios, não é? Ele para funcionar... Susana, já agora então que tocou essa questão dos conhecimentos prévios, era um pouco isso que eu também estava a pensar, já em relação à obra anterior, não é? Que é um bocado esta... Não sei, quer dizer, esta ideia de que a obra de arte, e neste caso aqui o anúncio publicitário, a obra de arte é completamente aberta ou é aberta, ou, é muito, enfim, é muito relativo, não é? Porque há imensos constrangimentos, há imensos assaimes nas imagens, mesmo nas obras de arte, não é? Digamos, esta figura aqui, que é esta imagem, que é uma imagem de publicidade, é tão portadora de estereótipos como a imagem anterior, obra de arte, não é? E quando, digamos, a leitura que foi feita se encaminhou como se encaminhou, claramente denuncia estereótipos, uma leitura a partir de estereótipos. E houve alguém, curiosamente, quando interviu, que disse: eu penso que é um indiano. Eu achei imensa piada, porque eu, quando olhei para a imagem, a primeira coisa que me bateu foi a quantidade de crianças, não é? E com este link à Índia, não é? Se calhar numa outra latitude, com outras referências, o que seria, o que levaria a interrogações ou que poderia levar a uma conversação a partir da imagem, era a questão exatamente do excesso populacional, por exemplo, não é? Isto só para desviar da grelha, porque foi uma grelha, quer dizer, nós olhamos para a imagem e todos nós acabamos por afunilar numa leitura. Isabel, ainda bem que está a dizer isto, porque de facto quando eu estou a falar na questão dos conhecimentos prévios, e há bocadinho eu usei uma palavra já há bastante tempo, que era a questão dos filtros, não é? E no fundo esta ideia de grelha que está a trazer é extremamente feliz, não é? Para podermos perceber isso. E chamou-lhe também outra coisa que eu gostei muito, que foi os assigns, as imagens têm assigns, que eu achei uma ideia muito curiosa. curiosa. E costumo exatamente contrariar muito esta ideia de que, enfim, que sobre as imagens qualquer um pode dizer tudo o que lhe aprouver. Mas vamos lá ver, Isabel, de facto qualquer um pode dizer tudo. O que nós estamos a dizer é que elas de alguma forma trazem um conjunto de referentes, como é o caso desta, não é muito óbvios, que requerem do meu lado uma determinada leitura. Isso não me impede de ter outra, mas ela conta com esta leitura, conta com este olhar muito cúmplice que identifica a maçã como o fruto proibido, que identifica a serpente e a maçã juntas, como o episódio do Gênesis em que a Eva dá a maçã do conhecimento ao Adão e estes são expulsos do paraíso. A palavra paraíso, caso alguém não tenha percebido, pimas, que é para reforçar, mas também a ideia do paraíso como o espaço, aliás, a senhora está com ar, não é? De que está a pairar num espaço de prazer, não é? Portanto, há aqui uma série de coisas que estão a contar com o meu olhar, mas eles também foram muito inteligentes porque foram colocando camadas e camadas e camadas, de forma a que se eu não percebo umas, há outras que de alguma forma vão convocar uma ideia semelhante e me vão levar para aí.
Mas acontecia Eu não deixo- exatamente o mesmo relativamente à imagem anterior, que é o Exatamente. Agora, isto não essa me é outra impede interpretação. Desculpa. de dizer tudo o que eu quiser sobre a imagem. O que me está a fazer é afunilar determinadas leituras num determinado sentido. E era isto que há bocadinho eu também queria dizer à Paula, eu de facto quando abro a leitura e quando faço perguntas a uma imagem, permito-me ir a muitos outros sítios do que aqueles que quem concebeu a imagem, por exemplo, ou que quem produziu aquela obra me diz que é o que eu tenho que saber, ou o que eu tenho que ler. E, ao tornar visíveis as grelhas, permite-me perceber porque é que às vezes eu não vejo outras coisas para além daquelas, não é? Mas isto é extremamente importante, conseguir ver a grelha. Quando eu falo aqui no treinar o olhar, é sobretudo sobre isto que eu estou a falar, que é treinarmos o olhar para ser um olhar que vê a coisa em si, percebe de onde é que vem a leitura, percebe as grelhas que as imagens ou as obras trazem consigo e as propostas que fazem de olhar e que consegue ir além disso, no tal de negociação alargada de sentido. Tenho aqui o Paulo também com o dedo no ar. Paulo. Boa tarde. Eu se calhar substituía esta frase ou esta palavra paraíso para inferno. Por uma razão muito simples. Esta mulher não tem uma mama. Esta mulher tapa provavelmente uma cicatriz. Mas o que é que o leva a pensar nisso, Paulo? A forma, a imagem em si própria, porque eu estou a ver a imagem, a preocupação em tapar com a mão uma coisa que não existe. Ela foi provavelmente mais, como é que se diz? Uma Mastectomia. Uma mastectomia. Oh, Paulo, essa é uma leitura muito interessante porque assim, a partir do momento em que eu vejo ali uma mastectomia, como é que isso se relaciona com a ideia de paraíso? Sobrevivência, talvez, não sei. E tendo em conta... Esta imagem é perturbante quando nós reparamos neste pormenor. Ela é publicitária, mas seguramente ela foi feita para além daquilo que é publicidade ou de que é o vender colchões, não é? Perdoe-me, mas é uma leitura, é a leitura que eu faço quando vejo esta imagem, porque há ali assim uma nítida manipulação da imagem no sentido de ocultar qualquer coisa, porque há ali um peito e há uma posição de uma das mamas e a outra que não existe. Paulo, feita essa leitura, tudo aquilo que construímos antes entra aqui um bocadinho em colapso. E isto interessa... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu e a minha mulher, visitando museus, e ela fazia leituras, aqui está o São Jorge, aqui está o São Pedro, aqui está... Eu não percebia patavina daquilo. E aquilo que me interessava verdadeiramente era a forma como o artista tinha pintado o pé, tinha pintado a mão, e até conseguir reconhecer, fazendo esse tipo de leitura, a época, o modo de fazer, até talvez a escola... é um tipo de leitura que nós fazemos quando olhamos para as obras de arte. As obras de arte, e há bocado estava a falar, ou estávamos a ver a obra de arte anterior, aquilo fez-me um pouco lembrar aquelas imagens que o Ricardo Araújo Pereira apresenta nas suas sessões de domingo, quer dizer, há ali assim uma forma de construção ou de certa manipulação para nos induzir a determinadas leituras que não são necessariamente leituras factuais.
Paulo, estávamos a falar de uma obra de arte há bocado, não é um documento histórico que pretende documentar uma situação específica ou um facto. É uma produção artística, tal como aqui, quando estamos a falar deste anúncio, é também uma construção artística, num certo sentido, não é? Para poder vincular ou veicular uma determinada imagem. Portanto, quando falamos de manipulação, temos que ter algum cuidado, porque uma coisa é manipular factualmente algo para poder provar uma coisa que afinal não é verdade, outra coisa é construir uma proposta artística que é ela própria. Os artistas são manipuladores. Bem, somos todos, de alguma forma. É a última análise, somos todos. Mas agora voltando aqui só a isto, eu queria só, até porque eu tenho ali o Lourenço e também queria avançar. Só uma questão. Se eu, por acaso, agora fizer uma leitura desse tapar da mama, não como alguém que fez uma mastectomia, mas como alguém que está a pressionar a mama, porque esta figura remete para uma figura da história da arte, que é uma Vênus púdica, que é um ícone, em termos de representação, é a representação de um corpo feminino, normalmente com a zona erótica, chamemos-lhe assim, tapada. E é uma Vênus púdica, de alguma forma. A leitura muda radicalmente. E o que eu quero aqui com isto não é estar a discutir qual é a leitura certa, até porque teríamos, para fazermos aquilo que a Paula me tinha pedido há bocadinho, agora teríamos que ir ver os contradiction in terms, portanto, quais são as contradições da leitura que estamos a fazer, tendo em conta que isto é uma construção de um anúncio para vender um colchão, e, portanto, qual é a ideia que aqui cai por terra, no sentido em que a Mola-Flex quer vender, e ao vender quer criar uma estratégia de sedução, como já foi dito, e quer transformar este objeto, que é o colchão, que na verdade está em segundo plano, é a mulher que personifica isto, mas é este objeto num objeto de desejo, porque é um objeto que eu quero consumir, é esse o fim final é que eu compro, teríamos que ver isso, mas o que é interessante pensarmos aqui é a quantidade de referentes que estão na construção de uma imagem. E a maioria dos elementos publicitários, portanto, voltando à questão do treino do olhar, a maioria dos elementos publicitários é feito na construção de camadas sucessivas de subtexto. Subtexto visual e subtexto textual. E, portanto, este treino do olhar, de desmontar as camadas, de perceber as linhas de pensamento que me conduzem se eu faço uma leitura num sentido ou noutro. Quando eu percebo a questão, por exemplo, da manipulação, o que é que está a ser manipulado? Quais são os estereótipos, ou quais são os referentes que estão a ser, de alguma forma, invocados para que eu os possa reconhecer? Atenção, isto é como o humor. O humor vai buscar arquétipos que são normalmente hiperbólicos e que são muitas das vezes errados no sistema igualitário e democrático da sociedade, porque ele precisa da hipérbole e desse referente para poder provocar o riso. Pronto. E agora não vamos discutir a legitimidade disso ou não, mas isto para dizer que o que interessa neste treino do olhar, de alguma forma, é a capacidade que nós passamos a ter de olhar para um elemento, seja uma imagem, seja um elemento tridimensional, e começarmos a desconstruir as muitas camadas de significado e as muitas narrativas que ele convoca, tendo plena consciência de que somos nós os ativadores dessas narrativas e que muitas das vezes as narrativas primeiras que nós construímos são aquelas que já trazemos dentro, são os tais referentes que trazemos, e que todas as leituras se fazem em retrospectiva, ou seja, é sempre o momento presente a ler o momento passado. Mesmo que a obra seja contemporânea, eu tenho a discussão sobre ser dos anos 60, ser dos anos 90, se a obra tinha sido feita nos anos 2000, como é que era, é uma leitura feita a partir de agora, do momento atual e da pessoa atual e da geração em que a pessoa pertence. Isto também é importante. Portanto, é sempre uma leitura situada num tempo histórico específico, que é o agora, a ler o antes. E esse momento também deve ser posto a nu, para eu poder perceber como é que eu posso também trabalhá-lo, para que ele não seja visto como uma espécie de dado adquirido, invisível, e ao ser invisível não é um elemento que eu trabalho, não é a tal zona de negociação que eu posso alargar, porque eu não estou a ver as fronteiras, não estou a ver o que é que o facto de ser uma leitura presente em retrospectiva me está a trazer, que me permite ver coisas e não ver coisas. Pronto. Lourenço, é sobre esta imagem? Posso passar à frente? Como é? Boa tarde, é sobre esta imagem. Eu aqui posso ver duas coisas. Uma hipótese é a pessoa que está ali a fazer a publicidade, está a trabalhar e
ela própria não tem um seio e está a trabalhar e tenta de alguma forma ocultar, mas posso também ver uma outra discussão, que é a discussão sobre o neoliberalismo, onde tudo vale para a obtenção do lucro. E então temos aqui uma pessoa que tem um problema e que encontrou o seu paraíso. Que encontrou o paraíso. Uma pessoa que tem um problema que não tem um seio, mas que encontrou um paraíso, que é o colchão, como estratégia, digamos assim, um pouco sórdida, mas... Lourenço, gostei muito que tivesse introduzido sempre uma leitura mais política e económica do neoliberalismo, porque eu já usei esta imagem e a seguir a obra que pus foi a Barbara Kruger com uma obra que é um cartaz que só diz I shop, therefore I am. Justamente para trabalhar os sistemas de consumo, não é? Pronto. Reparem, uma imagem pode ser uma porta aberta e, Paula, lá está, há um caminho que a pessoa imaginou que quer seguir e isso implica que a pessoa escolha, selecione que outro tipo de obras é que vai introduzir para essa discussão. Mas, obviamente, que não determina nunca tudo o que acontece com estas portas que se abrem quando eu lhe faço perguntas às obras. Mas, de facto, eu ter esta obra a seguir a esta, que dizia I shop therefore I am, ou ter esta, faz com que o caminho que eu estou a construir para a leitura das peças e para a discussão seja completamente diferente, não é? Agora, como estamos um bocadinho acima da hora, vou avançar um bocadinho mais rapidamente, mas reparem, tínhamos uma obra publicitária e agora temos uma obra de arte de 92, da Rosa Carvalho, que se chama Danae. A Danae é uma figura mitológica e esta peça pode ter uma leitura, quando é uma leitura feita, por exemplo, imediatamente a seguir à outra, qual é o elemento comum que estamos aqui a invocar? O colchão. O colchão, a cama, não é? A cama, mas aqui... Sim. Paulo. Parece-me ser óbvio que é a cama ou o colchão, não é? Sim, mas não é a cama ou o colchão enquanto objeto só. É a cama e o colchão enquanto quê? Conforto. É de conforto que estamos a falar? Não, obviamente estamos a falar... Estamos a falar de sexo. Estamos a falar de erotismo. Estamos a falar de desejo. Volúpia, para adequar um termo mais a esta. Volúpia. Temos aqui um boudoir, nós, não é? Este espaço de prazeres carnais. Uma cama desfeita, a seguir a uma senhora que, na verdade, estava a servir uma estratégia de sedução. Exatamente, e que deixam os sapatinhos ali estrategicamente colocados. Exatamente. E é muito curioso, porque nesta obra, na outra, tínhamos a presença da mulher a vender um colchão. E aqui temos a ausência da mulher a acentuar este lugar do prazer. Portanto, a ausência também é muito interessante, porque a ausência permite muitas vezes invocar até com mais força determinadas coisas. E depois temos uma outra Danae, 1636, que na verdade é o referente que faz a Rosa Carvalho, contemporânea, artista contemporânea, fazer a peça dela, não é? E de onde ela retirou a figura feminina. Mas como vos digo, esta retirada da figura feminina não faz mais do que acentuar esta história. A Danae, para quem não sabe, é uma figura que é fecundada enquanto dorme por um cisne, não é? Na verdade, é mais um dos muitos mitos em que as mulheres são violadas. Portanto, isto dava para introduzir aqui muitos temas também. Mas também tem temas da representação do corpo, do que se chama a gordofobia. Hoje em dia não era possível ter uma mulher como um elemento de desejo com tanta celulite e com barriguinha. Portanto, porque vivemos numa sociedade em que os padrões estéticos fazem com que o gordo seja um elemento a banir. Portanto, há aqui muitos outros temas que se podem tratar. E aqui outra referência. Mais uma vez temos uma odalisca do François Boucher, do século XVIII, e temos a Rosa Carvalho, artista contemporânea, a usar o mesmo recurso, representar de uma forma até bastante mais vívida e bastante mais carnal, digamos assim, com os tons todos exacerbados, o mesmo ambiente, retirando dele a figura feminina, mas acentuando com isso a zona de desejo. Aliás, um bocadinho como... aqui, por exemplo, também podemos introduzir leituras do género da transformação do corpo num objeto de desejo por si só, que inclusivamente faz com que o corpo da mulher seja usado como um elemento para consumo, quer o corpo em si, quer
a referência ao corpo, não é? O caso daquela senhora nua para se comprar um colchão, quer a fragmentação do corpo em elementos que são voluptuosos, ou que são os elementos de desejo. E neste caso aqui a ausência do corpo não faz diferença nenhuma, porque na verdade a referência do corpo enquanto ícone para nós e enquanto o tal referente paradigmático continua cá. Né? Se eu a seguir aqui estas peças e uma análise destas peças puser esta, o que é que podemos dizer acerca desta peça? Quem quer uma leitura? Quem está a jogar nos telemóveis não vê muito bem, quem está no computador consegue ver melhor. Quem arrisca lançar aqui alguma coisa? O que é que estamos a ver? Sou a Sandrina. Sim, olá, Sandrina. Já podemos ter aqui uma leitura feminista, não é? Que nos diz que a mulher normalmente não é ouvida na sociedade, não é? E para além da técnica com que ela é calada, ser uma técnica têxtil, que é uma técnica que normalmente é atribuída às mulheres. E em que a boca é cozida, não é? Com fios, com uma agulha, bordando. Não é? E podemos dizer que isto é uma obra feminista porque está exatamente a mostrar a falta de comunicação e a falta de ouvir aquilo que as mulheres têm para dizer. Ora bem, numa sequência de obras como aquelas que eu mostrei, ainda mais reforçamos isto. Portanto, quando há bocadinho falávamos artistas são manipuladores, desculpem, mas nós, mediadores, professores, educadores, somos do mais manipulador que há. Porque a seleção dos materiais que usamos, a ordem pela qual os utilizamos e as perguntas que lhes fazemos são altamente condutoras de uma determinada leitura. Por isso é que eu advogo que a entrada das obras de arte na sala de aula possa ser um elemento de disrupção, de liberdade, de abertura e, sobretudo, de pluralidade. E, portanto, a conjugação de vários elementos e a possibilidade da sua discussão a partir de diferentes pontos de vista é aquilo que permite que, apesar de eu ter decidido qual é a ordem, porque mostro determinadas imagens, e saber que isto à partida conduz uma leitura para um determinado sentido, não a limite de tal maneira que não possa haver outras. Pronto, isto é extremamente importante. Ora bem, nesta leitura, de facto, estamos aqui a acentuar a ideia, por exemplo, uma ideia feminista. E aí, por exemplo, podemos entrar em contexto específico de época, podemos falar no período em que a Helena Almeida trabalhou, estamos aqui no pós-25 de Abril, que aqui isto também reflete acerca de contexto de época, mas podemos fazer uma leitura que tem a ver também com esta questão da identidade feminina enquanto silêncio, da identidade feminina enquanto atividades manuais, como se falou aqui do bordado, muitas artistas a usarem a referência, por exemplo, às atividades mais ligadas ao bordado, ao têxtil, como sendo uma reivindicação de um espaço que até então era o espaço das mulheres e que era o das artes decorativas e que era o da intimidade do lar e que era o do artesanato e não o da produção artística. Portanto, podemos ir para uma série de caminhos. Trazer uma obra destas para dentro de uma sala de aula, como eu gostava de dizer, mais uma vez reparem que eu estou a escolher obras que funcionam muito bem em projeção, que têm elementos de leitura que são muito imediatos, não porque não sejam complexas, mas porque não incutem o medo da leitura em quem vê. Eu mesmo que não saiba nada sobre o artista ou sobre a época em que este artista fez, eu consigo ter elementos suficientes para poder abalançar-me numa leitura e ter uma relação muito próxima com aquilo que estou a ver, e obras que de alguma forma permitem levantar perguntas que são importantes para os interlocutores, para os destinatários, e não um esoterismo fechado sobre si próprio da arte pela arte. Isto permite-nos muitas das vezes usar a obra de arte também como um espaço onde de repente se desencadeiam as reflexões que habitualmente não existem, ou onde de repente se podem colocar os alunos em processos de investigação de temáticas que lhes interessam e que sentem que estão fora do ambiente de sala de aula.
porque não fazem parte do currículo, porque os elementos que aparecem são elementos muitas das vezes muito taxativos e muito normativos. Eu tinha aqui mais um dedo no ar há bocadinho, mas já desapareceu, se calhar porque eu não dei tempo de antena à pessoa, desculpem, estou mesmo assim a precisar de acelerar. E agora voltamos à Rosa Carvalho. A Rosa Carvalho é exatamente a mesma pessoa que há bocadinho pintou aqueles quartos, aqueles boudoirs vazios do corpo feminino, mas ainda a invocarem este lugar de prazer e de desejo. E agora, perante esta obra, o que é que nós diríamos? Bem, seguindo aquilo que foi falado até agora, podemos pensar que eventualmente esta aposta pode ser uma aposta de carne feminina, não é? A mulher encarada como carne muitas vezes, porque infelizmente é assim que muitas vezes somos encaradas. Certo? Sim, e o corpo como carne também, não é? Portanto, a figura feminina, mas o corpo como carne. Exatamente. Prazer carnal, sim, prazer carnal. Sim. Prazer. Falava-se da ausência do corpo feminino e do mito de Danae. Toda a mitologia greco-romana está cheia de situações de violação, não é? Não foi só a Danae. Sim. Reparem, a Europa supostamente é fundada a partir de um rapto e de uma violação, portanto estamos tramadas desde o princípio, mas pronto. Exatamente, aliás, nós estamos tramadas desde que a Eva comeu a maçã, que ainda é pior. Não se esqueçam que a história não foi escrita por mulher, essa história da Eva comer a maçã ou de ser negado o conhecimento, não, pronto. Mas vamos lá ver, esta leitura, a seguir, reparem, eu estou mesmo a querer deixar muito claro que a escolha da sequência das imagens é também ela promotora, não é? E um bocadinho manipuladora de uma determinada leitura. Não é manipuladora ao ponto de eu colocar uma obra de arte que nunca tivesse intenção num contexto de leitura que não tem nada a ver consigo. Não é esse o caso. Mas é manipulador, entre aspas, no sentido em que a sequência de imagens permite que eu vá numa determinada leitura narrativa, não é? Se eu colocasse esta obra a seguir a uma leitura como há bocadinho, já não lembro quem é que era que tinha dito, de que fazia uma leitura neoliberal do anúncio do colchão, não era? Vale tudo para poder vender um produto e para estimular o consumo, e se eu a seguir pusesse esta aposta, a leitura seria certamente noutro sentido, completamente diferente. Não é? Para mim era importante, hoje não íamos ter tempo para analisar profundamente cada obra, mas para mim era importante percebermos isto. Primeiro, que a entrada da obra de arte na sala de aula, por exemplo, se pode fazer justamente para lançar questões que têm a ver com a atualidade, com quem somos agora, porque o nosso olhar é sempre o de agora, e também para abrir possibilidades e não para fechar, portanto, para alargar, para mapear referentes, mas tendo consciência de que o uso da obra de arte em sequência num pensamento em que a diversidade de imagens, no fundo, ajuda a construir várias narrativas, ela é encaminhadora de uma leitura e nós temos que ter muita consciência disso e torná-lo muito claro, para que não fique nunca a ideia de que esta é a única forma de ler aquele objeto. Lino, está sem som. Eu ia pegar um pouco nisso e que estava a dizer, e isto aqui leva-nos sempre para o campo da interpretação, e seguindo agora esta lógica, no fundo, já estamos com alguma bagagem anterior que agora nos permite ter uma leitura mais rápida. Mas pegando nesta imagem, isto acaba por ser uma espécie de metáfora visual em que eu já estou a interpretar com aquilo que eu vi, com aquilo que eu estou a ver e também com aquilo que eu consigo ler. E começo a criar sentidos nisso. Claro que esta artista, e se ela está a debater o papel da mulher e vai apresentando, vai criando aquelas pinturas em que retira aquelas mulheres, mas que continua lá tudo. A ausência continua a dizer-nos tudo, porque nós já tínhamos isso incorporado. Quando agora chegamos a uma obra da mesma artista e que se chama Posta, é um naco de carne fresca. É posta, leva-nos logo para a posta mirandesa, posta... leva-nos logo também para o universo, e vou usar, isto são palavras fortes, mas eu acho que a artista queria que nós chegássemos a essas palavras fortes, leva-nos para a ideia de vaca, e isso é o discurso, ou é aquilo que está interiorizado em muitos universos masculinos, e que no fundo é que eu acho, que é aquilo que ela quer comunicar, que é, a mulher está aqui escondida, mas ela tem que aparecer, porque a mulher é tão válida como tem sido o homem até aqui. E um pouco a Helena Almeida anteriormente
estava também um pouco a dizer-nos isso, usando aquela estratégia dela de desenhar com a linha, com a fotografia, mas ela estava um pouco a dizer, eu estou aqui amordaçada, mas eu consigo falar, eu consigo comunicar, e se vocês quiserem, podem me ouvir. E se nós víssemos a sequência da imagem, ela está sempre a tentar seduzir, como alguém tenta seduzir uma criança que está ali a ver, se voltarem a ver os gestos da língua, quando nós estamos a seduzir alguém em silêncio, ela está um pouco a fazer isso. Começa por fazer uma cara séria, depois põe um bocadinho a língua de fora, olá, eu estou aqui. E o pensamento artístico faz muito... no fundo, estes dois, quando na minha acessão, o que é que eles fazem? Pegam naquelas palavras mundanas e do cotidiano para levar para um pensamento mais profundo sobre o papel da mulher. Exatamente. E hoje nós estamos aqui numa Desculpe, leitura... posso só muito rapidamente. E na sequência daquilo Eu tenho outro anterior, Paulo Ferreira que estava antes de si, Paulo. é muito rápido. Eu só estou danadinho por saber como é que esta artista, com óleo sobre tela, conseguiu produzir esta imagem. Isto é que me deixa espantado. Eu estava a ver ninguém Essas ia por aqui. interpretações, ok, tudo bem, eu aceito e compreendo e são leituras que se podem fazer, mas aquilo que me espanta é como é que com óleo sobre tela se consegue fazer uma imagem destas. Pronto, então é assim, eu espero que esta obra esteja exposta em breve no Centro de Arte Moderna e convido-vos a todos a irem ver, porque é uma obra muito grande, é uma pintura e é incrivelmente realista, é de facto muito, muito importante. É outro elemento, por exemplo, que é um captador, é quase um detonante da atenção. Quando se repara que aquilo é uma pintura, é de tal maneira desconcertante que isto também, por exemplo, é outra porta de entrada. Queria só dar aqui um exemplo antes de ouvir o Paulo Ferreira. Quando eu hoje, e conscientemente, fiz aquela sequência de imagens, e obviamente que nós estamos em leituras feministas, estamos em leituras da estrutura social que conhecemos, que é uma estrutura patriarcal, mas, por exemplo, esta obra é usada muitas vezes em contexto de sala de aula, numa atividade que se chama O Poder da Arte, ou que histórias nos contam as obras de arte, tínhamos várias, e assim que é colocada esta imagem, os miúdos começam a discutir sobre os direitos dos animais. Portanto, reparem, volto à questão, nós fazemos sempre uma leitura, a primeira abordagem é sempre a partir do que eu trago e do tempo em que eu vivo. E, portanto, eu transfiro e transporto para aquilo que estou a ver aquilo que conheço. E devo dizer-vos que esta obra é excepcional para trabalhar estas questões. Consumo, direitos dos animais, a questão das alterações climáticas do planeta e o consumo da carne, ou seja, de repente a discussão caminha num outro sentido completamente diferente. E isto, a meu ver, é o grande potencial da obra de arte, ser este detonante, este despoltador de um conjunto de inquietudes que se transformam em perguntas e que, no fundo, servem uma coisa importante para mim no campo educativo, que é nós temos um compromisso com a atualidade também, porque estamos a trabalhar com os cidadãos da atualidade. E mesmo as nossas leituras do passado, que não devem ser leituras deturpadas no sentido de transformar o passado numa leitura que é só feita aos olhos do presente, mas mesmo a nossa abordagem do passado parte desse pressuposto. E, portanto, eu tenho sempre que trabalhar primeiro este universo contemporâneo, que é aquele em que nós vivemos, e as perguntas que esse universo nos está a fazer. E nos está a fazer a todos, não é? Que questões é que estão a ser levantadas? Porque essas vão ser trazidas para dentro da sala de aula. E é uma excelente oportunidade de respondermos a esta responsabilidade com a atualidade. Paulo, a gente já passou o horário, não sei se já perceberam, mas pronto. Eu tinha ali o Paulo Ferreira que agora desapareceu. O que é que lhe aconteceu? Não tenho a voz, não é? Agora já pronto, tá. Ok. Boa tarde a todos. Duas questões. Uma que já foi levantada pelo meu colega Paulo Pereira, que tinha a ver com, eu diria, hiperrealismo, que é que está patente nesta obra. E depois ainda ligada então à tal sexualidade e o tal naco de carne que aqui está, não uma aposta, mas um naco, e as dobras dessa mesma carne que fazem levar para outra perspectiva. O sítio e o local da dobra, o resto da carne, portanto tudo isto dentro da sexualidade, não é? Não ia na perspectiva do consumo que agora levantou, que pode muito bem ser explorada, mas naquela perspectiva e naquela visão sexista, se quisermos falar assim,
a questão do pedaço de carne e o apetecível que é com aquelas dobras que ali estão, que fazem lembrar, todos nós sabemos o quê. Uhum. Era só, Isabel. obrigado. Obrigada, Paulo. Isabel. Está sem som. Ok, tudo bem? Sim. Tinha só uma pergunta e é uma curiosidade, também por causa do que disse, de pronto, realmente a obra de arte dever convocar a contemporaneidade e a atualidade e os nossos tempos e tudo isso. A minha pergunta é, os jovens, não é? Portanto, os mais novos, ainda leriam, e vamos pensar só na primeira imagem, da forma como ela aqui foi lida. É que eu tenho sérias dúvidas sobre se... Estamos a falar de qual primeira imagem? Tem que só me situar, Isabel. Da obra de arte foi a primeira, da Branca de Neve. Sim. Nunca experimentei. Toda a leitura pareceu-me uma leitura também muito confinada a uma geração, que é mais a nossa, de mais velhos, e tenho sérias suspeitas de que malta com 20 anos e por aí já não veria as coisas da mesma maneira. Portanto, Isabel, nunca experimentei, devo dizer, muitas destas obras nós experimentámos, mas... Já agora, desculpe, Lina, só dizer, eu sou, pronto, sou professora e trabalho as questões da cultura visual e da literacia visual muito com os meus alunos, e tem sido impressionante a maneira como a decalagem geracional se tem manifestado nestes últimos tempos. É incrível, as mesmas imagens lidas agora, trabalhadas por alunos, pronto, destes últimos anos, muitas vezes já não têm qualquer ponta de ligação com o que acontecia até há 5 anos, há 10 anos. Isto é, a velocidade de transformação até dos referenciais das novas gerações faz muitas vezes pensar se alguma insistência em quadros de leitura e em referências que são as de gerações mais velhas, a que eu pertenço, se continuam a ser pertinentes. Pronto, por um lado acho que sim, por outro lado acho que isso tem que ser encarado. Pronto, e portanto era uma pergunta mesmo de curiosidade, percebe? Pronto, Isabel, de qualquer forma é assim, vamos lá ver, as princesas Disney continuam aí todos os dias, não aquela princesa Disney, mas as princesas Disney estão de saúde e recomendam-se. O que não faltam é... Agora, de facto, inventaram umas Braves e umas mulheres mais dinâmicas, mas continuam com as cinturinhas fininhas e com os seus... e a quererem ser salvas pelos príncipes. Portanto, continua a reproduzir-se nas gerações que não são sequer os dos 20 anos, que são os meninos e meninas com 5 anos, esta ideia de um papel feminino que é quem espera, que é quem está à espera de ser salvo. Portanto, o referente continua lá. Portanto, em termos iconográficos, muito provavelmente a identificação continua lá. Em termos de discussão crítica, eu acredito que a discussão seria extremamente rica, porque se uma coisa que estamos a ver agora nestas gerações mais novas é a total reconstrução daquilo que são os modelos de relacionamento amoroso, os modelos familiares, de família, não é? E as identidades de género e identidades sexuais. E, portanto, tudo isto também está convocado naquela imagem, e era muito interessante perceber que outras discussões é que surgem, porque eu tenho a certeza que continuam a ser identificáveis. Se vocês repararem a quantidade, agora façam um olhar crítico para a quantidade de anúncios que nós temos e vejam a quantidade de anúncios que continuam a vender produtos assentes num modelo de família nuclear com papéis extremamente bem definidos entre o que é um papel masculino e o que é um papel feminino, e a reforçar esta ideia de que as mulheres são as que cuidam e são as que tomam conta das crianças e os homens são os que se divertem, veem televisão e bebem cerveja. Continua, eu agora com isto não estou sequer a fazer nenhuma leitura muito crítica, estou só a dizer, continuam a ser modelos que se reproduzem todos os dias. Há bem pouco tempo havia uma coisa da Sumol que assentava nisto, e que assentava nisto no contra, não era? Era uma espécie de contramensagem, que era... Imaginem, a pessoa que se veste engravatada e que vai para o trabalho, o homem executivo, não sei quantos, e diz, quando este ia chegar, não lhe ligues, ou não lhe digas, diz-lhe que não, uma coisa qualquer deste género.
como quem diz, quem bebe Smol não vai cumprir este papel, mas para isto funcionar como mensagem para a geração mais nova, eu tenho que conseguir ainda assim identificar o tal papel, arquétipo, que é este fechado, que é o que está na imagem da Branca de Neve também, que são estes arquétipos fechados. Portanto, eu diria que funcionaria na mesma, porque continuam a ser reproduzidos todos os dias estes modelos. Aliás, as discussões que nós temos tido no Parlamento acerca da identidade de género, ou as discussões e as recusas da disciplina de cidadania na escola, que são reveladoras de que estes paradigmas continuam muito enraizados nas famílias, em muitos contextos. Portanto, acredito que funcionava. Agora, o que eu acho muito interessante, e aqui volto à questão de trabalhar sobre um modelo questionador, é trabalhar num modelo que abre e não um modelo que fecha, o que não significa que nós não saibamos para onde é que queremos conduzir a conversa, mas não estamos a fechar o lugar a que chegamos. E isso significa o quê? Que eu, quando abro a discussão, estou disponível, como a Isabel está aqui a dizer, para que as perguntas que são feitas àquela obra, ou a reação, ou a identificação, ou a desidentificação com a obra, aconteça. E eu percebo aqui uma diferença geracional que eu tenho que ter em consideração. Esta é a leitura de uma geração, e esta geração está-lhe a colocar perguntas completamente diferentes. Pronto, mas se um dia experimentar, depois partilho convosco. Ora bem, para resumirmos isto que estamos aqui a dizer, ver, pensar, questionar, não é? No fundo estamos a falar de processo de interpretação. E estamos a pensar que perguntas é que queremos fazer às obras de arte, descobrir que perguntas queremos fazer, e às vezes nós levamos as perguntas enquanto facilitadores, enquanto mediadores, outras vezes deixamos que essas perguntas se instalem na relação de leitura com a obra de arte. Onde é que nos levam essas perguntas? Que portas é que estamos a abrir e que caminhos é que estamos a querer encetar e aprofundar? O que é que vemos nestes contextos? Quer em termos de referentes visuais, quer em termos de leitura de conteúdo e de narrativa, quer em termos de convocatória de conhecimentos prévios. E uma pergunta que nós vamos fazer muitas vezes, até temos uma visita inspirada totalmente nisto, é se é possível ver sem interpretar. Para ver é já em si uma leitura descodificadora do que eu vejo. É em si um processo de interpretação, mesmo que nos pareça básico. E, portanto, esta interpretação já é uma ativação daquilo que eu trago como referentes e como elementos que me permitem perceber o que é que estou a ver. A total incapacidade de reconhecer o que quer que seja faz com que eu não veja, porque eu não tenho elementos a me agarrar. Quando eu ativo estes elementos, eu vejo umas coisas e não vejo outras. E vejo umas coisas que vão num determinado sentido que reforçam o que eu já sei. Portanto, é extremamente importante o nosso papel enquanto elementos disruptores que introduzem ou alimentam as perguntas como processo de, eu diria, para usar uma expressão da Maria Acaso, de estranhamento. Aquilo que me permite sair do universo conhecido, que me permite dizer o que eu estou a ver aqui é isto, e respondo, para lá, estou a ver isto, mas também poderia ser outra coisa. Quando deixa ver, espera lá, acontece, eu abri outra possibilidade de leitura e, de facto, isto também abre um espaço à discussão, à inteligência coletiva e à capacidade que temos de construir um mapa muito mais alargado e, portanto, quanto mais sabemos, mais vemos. Vemos o que sabemos e quanto mais sabemos, mais vemos. A obra que eu vos trago aqui é de um artista marroquino, o Hicham Benohoud, tem uma série que se chama A Sala de Aula, e que é em si, por exemplo, muito rica para trabalharmos isto, esta alteração de perspectiva. Reparem, o que está aqui a acontecer temos uma aula a funcionar normalmente, mas ele criou um dispositivo em que os alunos, há pelo menos 2 alunos que estão num posicionamento completamente diferente do habitual. E isto faz com que a sala de aula já não seja a sala de aula habitual. Tem todos os elementos que nos permitem reconhecê-la como sala de aula, mas esta pequena disrupção faz-me pensar sobre o lugar de poder, o lugar de conhecimento, o lugar do aluno, a estrutura sala de aula e o que é que ela me diz acerca de modelos e arquétipos que vêm de trás. É muito interessante porque o Hicham Benohoud trabalha a partir da ideia de ele é professor e o que ele faz pequenas intervenções na sala de aula durante as aulas e os miúdos continuam a trabalhar. E isto cria situações completamente inusitadas do ponto de vista fotográfico, porque nós o que vemos é miúdos super concentrados a trabalhar, às vezes com situações completamente estranhas a acontecerem, ou com disposições estranhas da sala,
ou com elementos pendurados no teto. E estes elementos disruptivos são, mais uma vez, aquilo que me permite olhar para a grelha. Neste caso, não é a grelha da obra de arte em si, mas é a grelha do ambiente que ela retrata fotograficamente. Qual é a grelha sala de aula? Que eu já não vejo, porque estou habituada a reconhecê-la como tal, assim, carteiras, alunos sentados a trabalhar com livros e cadernos. E qual é a grelha que fica exposta a partir do momento em que eu altero algum elemento? E essa visibilidade, o que é que me permite em termos de perguntas que quero fazer e onde é que me levam estas perguntas? Eu não sei, não vejo os Jorge aqui, mas a gente já ultrapassou em muito o nosso tempo. Eu tinha aqui uma coisa para partilhar convosco, que eram 2 ou 3 projetos, todos baseados nestes conceitos, só para vos dar uma ideia de como é que nós podemos trabalhar, uns em sala de aula e outros com alunos, sem ser em sala de aula, mas com alunos, mas eu não sei o que é que aqui o coletivo, e eu aqui sujeito-me ao coletivo, à vontade coletiva. O que é que o coletivo quer fazer? Se me dão um bocadinho para eu fazer uma breve explicação destes projetos, ou se terminamos por aqui, porque aqui de alguma forma encerramos um bocadinho o raciocínio que eu trazia para hoje. Nós precisamos ir encerrando, não é? Que já saiu bastantes pessoas saíram da sala. Mas assim, Susana, se quiser já ir criando esse encerramento, já essa transição, tá bom? Peço desculpas. Está muito boa. Sim, não faz mal, não faz mal. Tá bom? Sim, eu depois, se quiser, até posso partilhar as imagens e o PowerPoint convosco. Queremos sim, por favor. Sim, pronto. Tenho ali a Sandrina que ainda quer dizer qualquer coisa. Pronto, então este último slide fica aqui assim também um bocadinho para nós vermos. O que é que nos falam as obras de arte, no fundo, de todas este universo, que foi isto que estivemos aqui a ver. Sendo que há aqui pelo menos um processo de aproximação, que parte sempre do eu, não é? Do tal referente pessoal, para depois se alargar para o mundo à minha volta. E trabalhando com este pressuposto, aquilo que conseguimos construir em termos de estratégias de leitura, mas também de estratégias de discussão e de pensamento crítico, são muito mais ricas. Isto também permite aos nossos alunos, muitas das vezes, trazerem aquilo que é o seu universo de referentes cotidiano, e que ainda por cima, muitas das vezes, eles sentem que está fora da escola, porque ele não se usa as suas áreas de interesses, os seus áreas de conhecimento e de autoaprendizagem, que são aquelas em que nós investimos normalmente o nosso esforço maior, é aquelas que nos dão prazer, aquelas que são mesmo nossas, e não aquelas que de alguma forma eu tenho que cumprir porque fazem parte daquilo que é esperado de mim. Mas trabalhar segundo esta perspectiva permite que os alunos convoquem esse universo pessoal para a sala de aula e que o transformem num campo de conhecimento com a mesma validade que todos os outros. E isso é extremamente empoderador. Sandrina, só para terminarmos. Está sem som, está sem som. Era só em relação à fotografia da escola daquele artista marroquino, era só para dizer que eu vi 4 crianças, porque estão 2 de costas para o professor. Se pensarmos que é uma sala de aula normal, estão também 2 viradas de costas, não é? Mas já agora agradeço, foi interessantíssima e muito esclarecedora e aprendi imenso com a sua apresentação. Obrigada. Pronto. Eu, se o Jorge me permitir, vou passar aqui muito rapidamente para um último slide, desculpem, só para... Eu tinha aqui muitas coisas para vos mostrar, mas não vai dar. Que é este, pronto. No site, portanto, volto a dizer, no site tu descobrir, portanto, se vocês forem Gulbenkian descobrir, tem uma zona que são materiais didáticos e recursos educativos para professores, onde tem um conjunto de vídeos. O vídeo que eu vos queria mostrar é este, a coleção moderna, ver, pensar, questionar, mas para além disso, tem também tutoriais. Os tutoriais, muitos deles estão pensados para o primeiro ciclo, mas também há outros para ciclos mais avançados, e são, no fundo, sugestões de atividades com as obras de referência para se fazer em sala de aula e que cruzam muitas áreas. Tanto se pode trabalhar a partir dos materiais e técnicas, como a partir da matemática, como a partir da questão do movimento. Tá bem? Portanto, explorem-nos, porque eles foram pensados mesmo para poderem ser um elemento a usar de forma livre
e a ser alterado pelos professores. Um outro recurso que queria deixar aqui é fruto de um trabalho de 5 anos, de 5 anos de projeto, que é o projeto 10x10, que era um projeto que colocava um professor a trabalhar com um artista em sala de aula durante o primeiro período, sendo que o artista não estava na sala de aula para desenvolver projetos artísticos, mas sim para partilhar estratégias que vêm da forma de pensar artística. E isto é extremamente importante, que é também sairmos do processo de leitura da educação artística como a produção de artistas ou a produção de obras para uma forma de pensar e de fazer. Pronto, e aqui o artista estava a trabalhar como aliado do professor e a desenhar com o professor outras estratégias que vêm muito mais dos processos criativos e artísticos para trabalhar o currículo, para servir o currículo. E este livro, que é um livro de download livre, que também está disponível no site do Descobrir, procurem mesmo 1010, tem um conjunto de estratégias muito fáceis de passar para a sala de aula, que qualquer pessoa pode usar e que são aquilo que nós designamos como micropedagogias. Muitas das vezes são elementos pequeníssimos, disruptivos no cotidiano da sala de aula, que permitem abrir o tal espaço onde as coisas acontecem. Pronto, e aqui o livro tem 2 partes, tem uma parte de reflexão, porque foi feita uma investigação pela Universidade Nova e de reflexão sobre estes processos de arte e educação, mas depois tem uma parte só mesmo com exemplos muito práticos e é quase uma espécie de manual de sugestões e de possibilidades, está bem? Portanto, partilho isto convosco, porque acho que pode ser importante. E com isto, stop share, terminamos.